Eu estava no mercado, caminhando devagar entre as prateleiras de produtos de limpeza. Meu carrinho quase vazio rangia discretamente a cada empurrão, e eu me perguntava se havia esquecido algo da lista que minha esposa, falecida há 6 anos, costumava manter na porta da geladeira. A verdade é que depois que ela partiu, fazer compras virou um exercício mecânico. Eu pegava sempre as mesmas coisas: arroz, café, sabão em pó, umas frutas meio sem graça. Vivia sozinho, havia tempo suficiente para esquecer o que era cozinhar para 2. O mercado não estava cheio, mas tinha aquele vai e vem típico de uma quinta-feira perto do fim do mês. Mães com filhos nos carrinhos, aposentados com olhares vagos, jovens de fone de ouvido e funcionários cansados repondo prateleiras com o som de plástico se arrastando. Tudo normal. Tudo previsível. Até que senti um toque leve no ombro. Virei devagar, já esperando uma senhora pedindo passagem ou um funcionário dizendo algo sobre alguma promoção. Mas era uma mulher na casa dos 30, bem arrumada, expressão gentil, com uma sacola de legumes na mão e um leve sorriso no rosto. Seu neto é muito educado, ela disse com aquele tom casual de quem elogia uma criança que acabou de ajudar alguém a pegar algo da prateleira. Eu franzi a testa. Perdão? Perguntei. Ela apontou discretamente para trás de mim. O menino que está com o senhor. Ele me ajudou a recolher umas cenouras que caíram do saco. Meu coração deu um leve tropeço. Eu estava sozinho. Cheguei ali sozinho. Sempre estive. Desculpe, mas eu não tenho neto. Respondi, olhando por sobre o ombro. Foi quando ela ficou séria. Muito séria. Aquele sorriso simpático morreu ali mesmo, substituído por um olhar tenso, preocupado. Ela se afastou meio passo, como se avaliasse o que dizer a seguir. Esse menino, ele o seguiu desde o parque. Eu achei que era seu neto. Ele está com o senhor desde que saiu de lá. Demorei um segundo para processar aquilo. Um frio subiu pelas costas. O parque. Eu tinha passado sim pelo parque, mas não entrei. Apenas cortei caminho pela calçada de fora, como faço sempre. Nem parei. Não havia olhado para ninguém, não falei com ninguém. Segurei o carrinho e me virei lentamente. E lá estava ele. Um menino de uns 7 ou 8 anos, pele morena clara, cabelos escuros e curtos, usando uma camiseta branca com estampa desbotada e calça de moletom azul. Nos pés, tênis velhos, gastos. Estava a menos de 1 metro de mim. E sorria. Vovô, ele disse com naturalidade, como quem retoma uma conversa interrompida. Podemos ir para casa agora? Eu não respondi. Fiquei apenas olhando para ele, tentando encontrar algum traço conhecido, alguma semelhança com alguém que eu já tivesse visto antes. Mas não havia nada. Nada. Você está perdido, garoto? Perguntei tentando manter a calma. Ele balançou a cabeça lentamente, ainda sorrindo. Não. Estou com você. A mulher que havia me alertado ainda observava de longe. Agora claramente desconfortável. Uma funcionária do mercado, vendo a cena, se aproximou com expressão de incerteza. Tudo certo aqui? Ela perguntou, olhando de mim para o menino. Esse garoto está me confundindo com alguém. Eu disse, tentando controlar a voz. Ele me seguiu desde o parque, segundo essa senhora. A funcionária se agachou diante do menino e perguntou seu nome. Ele olhou para mim, depois para ela, e murmurou algo que não conseguia ouvir. A moça insistiu, mas ele apenas segurou minha mão. E aquilo me deu um calafrio. A pequena mão apertando a minha, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Como se eu fosse de fato o porto seguro dele. Podemos ir para casa? Ele repetiu. Eu puxei a mão de volta com delicadeza, sentindo o suor na palma. O garoto apenas me olhava, sem medo, sem dúvidas. Como se tivesse plena certeza de que eu era quem ele dizia que eu era. A funcionária falou em chamar a segurança. Eu consenti com um aceno, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A mulher que me alertou se afastou, visivelmente inquieta. Um segurança chegou e levou o menino para a salinha de apoio enquanto eu prestava um pequeno depoimento para a gerência. Expliquei que estava sozinho, que morava só, que nunca tinha visto aquela criança antes. Eles chamaram a polícia. Falaram em procedimentos, em protocolo. Mas o menino, em momento algum, demonstrou medo. Sentado na cadeira de plástico, com os pés balançando, ele apenas sorria e me olhava. Foi quando um dos policiais me chamou de lado,
anotando os dados do menino que ele não fornecia. Você tem certeza de que não o conhece? Perguntou. Tenho absoluta, respondi. Mas por dentro, algo começou a falhar. Não era o rosto, não era a voz, era a sensação. Uma sensação estranha, incômoda, como se algo em mim estivesse tentando lembrar. Algo que eu talvez tivesse esquecido. Ou apagado. Mesmo após os policiais levarem o menino para a salinha dos fundos e me darem um copo de água para me acalmar, a sensação não passava. Era como se o som das rodinhas do carrinho de compras ainda ecoasse nos meus ouvidos. Mas tudo no mercado tivesse parado. Como se o tempo se partisse entre antes e depois daquele toque no ombro. Antes, eu era só um velho fazendo compras. Depois, eu era alguém olhando nos olhos de uma criança que me chamava de vovô sem hesitar. Na salinha onde ele foi colocado, havia um espelho falso. Eu conseguia vê-lo por trás do vidro, mas ele não me via. Isso me pareceu cruel, de certa forma. Ele não chorava, não se debatia, não pedia nada. Sentado numa cadeira branca, balançava as pernas no ar e cantarolava baixinho, como quem espera um parente terminar uma conversa. Um dos policiais perguntou se eu já havia sofrido algum tipo de perda recente. Respondi que sim, mas não da forma que ele estava pensando. Minha esposa morreu há 6 anos. Meu único irmão faleceu pouco depois. Eu tinha primos espalhados por outras cidades, alguns conhecidos da igreja que via de vez em quando. Mas filhos, netos, nunca tive. Não biologicamente. Minha mulher era estéril. Adotamos um cachorro. Nunca tivemos filhos. Nunca. Era um fato. Inquestionável. Incontestável. Até agora. Tem certeza absoluta? O policial insistiu. Mais do que de qualquer outra coisa que sei sobre mim mesmo. Mas ali, no reflexo daquele espelho, estava a única dúvida que eu não sabia explicar. Porque tudo nele dizia o contrário. O jeito que me olhava, a forma como segurava minha mão, o tom de voz quando me chamava de vovô. Não era atuação. Era algo mais fundo, mais enraizado. Uma criança não finge isso com tamanha naturalidade. Uma criança não sustenta uma mentira tão bem a ponto de parecer verdade mesmo para quem sabe que não é. A assistente social chegou alguns minutos depois. Uma mulher séria, cabelos presos num coque, crachá pendurado no pescoço, olhar treinado para identificar mentiras ou manipulações. Entrou na sala com o menino e começou a fazer perguntas simples. Nome, idade, onde morava, com quem. O menino respondeu todas. Nome, Felipe. Idade, 8. Morava comigo. Era meu neto. Meu nome? Ele falou. Completo, primeiro e último. Aquilo me arrepiou. Porque sim, meu nome não é raro, mas também não é comum. E ele pronunciou cada sílaba com firmeza, como quem ouve aquele nome todos os dias. A assistente me chamou e pediu que eu entrasse. Disse que talvez o menino estivesse confundindo alguém, talvez um avô que se parecia comigo. Fui até a porta. Quando entrei, ele me olhou como se eu tivesse voltado de uma longa viagem. Vovô, demorou. Disse com os olhos brilhando. Menino, você está me confundindo, respondi, sem saber que tom usar. Frio, doce, cauteloso. Não estou. A gente andou no parque. Você me chamou de Felipe. Depois veio até o mercado. Eu fui com você. Você me seguiu? Ele hesitou. Não. A gente estava junto. A assistente se inclinou. Felipe, você lembra da sua casa? Dos seus pais? Ele franziu a testa. Minha mãe está doente. O vovô cuida de mim agora. A assistente anotava tudo, mas trocamos um olhar. Um olhar de alerta. A resposta do menino tinha certeza demais, convicção demais. Como se tivesse sido ensaiada, mas não no mau sentido. Como se ele tivesse vivido aquilo todos os dias da vida dele. Como se fosse real. Você sabe onde mora? Perguntei, tentando algo concreto. Rua São Brás, 472, perto da pracinha, onde tem o muro azul. A rua existia, e eu a conhecia. Morei nela há mais de 20 anos. Antes de me mudar para o bairro atual, eu vivia num pequeno sobrado alugado naquela rua. Mas nunca voltei lá desde que me mudei. Nunca mais. E certamente nunca levei criança alguma para lá. Essa casa, como ela é? Insisti. Tem uma escada grande, 3 degraus. A porta faz barulho quando fecha.
E você deixa o sapato sempre do lado esquerdo da porta. Eu deixo do direito. A assistente olhou para mim. Isso é verdade? Engoli seco. Sim, era verdade. Eu tinha esse hábito. Sempre tirei o sapato ao entrar e deixava do lado esquerdo. Mania de ex-militar. E a porta? Tinha mesmo uma dobradiça torta que rangia. Mas ele não podia saber disso. Felipe, comecei com a voz saindo mais baixa do que queria. Como você sabe tudo isso? Eu não te conheço, filho. Ele olhou para mim com aquele olhar que só criança tem. Aquele olhar que parece que enxerga a gente por dentro, como se visse a alma antes da pele. Porque a gente já fez tudo isso antes, vovô. Você só esqueceu. A frase ficou no ar como um balde d'água sendo virado em câmera lenta. Você só esqueceu. A assistente social pediu um momento e nos levou de volta à recepção. Disse que faria ligações, que tentaria identificar a criança no sistema, verificar desaparecimentos, cruzar registros. Mas já havia feito uma busca prévia e nada. Nenhum Felipe com aquela descrição, naquela faixa etária, dado como desaparecido nas últimas 48 horas. Vamos levá-lo para uma unidade de acolhimento temporário, ela disse, até sabermos mais. Mas algo em mim não quis aceitar. Não queria deixá-lo, porque apesar de tudo, da lógica dos fatos, da certeza absoluta de que eu não tinha netos, havia uma parte dentro de mim que já sentia a falta do peso da mão dele na minha. A funcionária do mercado se aproximou antes de eu sair. Senhor, ele realmente parecia muito feliz ao seu lado. A senhora que me contou ficou preocupada, mas depois disse que achou bonito o jeito como ele caminhava com o senhor. Como se fosse rotina. Rotina. Palavra perigosa. Palavra que sugere tempo, convivência, repetição. Mas eu não o conhecia. Eu não podia conhecê-lo. E mesmo assim, enquanto ele era colocado no banco traseiro do carro da assistência e se despedia com um aceno e um "até logo, vovô", algo dentro de mim estremeceu, porque pela primeira vez em anos, eu me senti necessário. E pela primeira vez em toda a minha vida, comecei a duvidar da minha própria memória. Naquela noite, deitei na cama sem sequer acender a luz do abajur. Deixei os sapatos alinhados como sempre, um à esquerda da porta, o outro do lado oposto, e aquilo de repente parecia uma ironia. Uma criança que eu nunca vi sabia exatamente esse detalhe. Entre as sombras do quarto e os ruídos abafados da rua, eu não consegui dormir. O colchão, que por anos me embalou em silêncios rotineiros, agora parecia me rejeitar. Cada posição me deixava mais desperto, como se o próprio corpo soubesse que algo não estava certo. Levantei e fui até a cozinha. Preparei um café amargo demais. Fiquei ali parado, com a caneca nas mãos, encarando a cortina da janela como se, de alguma forma, ela pudesse me dar as respostas que a lógica não alcançava. Como ele sabia da rua, da casa onde morei, do barulho da porta, do meu nome completo, eu não podia aceitar que fosse coincidência. Coincidências não olham nos seus olhos e dizem vovô, com aquele tipo de ternura. Foi quando me lembrei do parque, ou melhor, da ausência de lembrança. Eu tinha passado por lá. Sim, como sempre fazia a caminho do mercado. Mas naquele dia, o trajeto me pareceu apagado, como um trecho mal gravado numa fita antiga. Lembrava da cerca pintada de verde, da senhora que sempre vendia milho assado perto da entrada. Mas e o resto? Quem mais estava lá? Eu parei em algum momento. Olhei para alguém. No dia seguinte voltei. Não consegui ir trabalhar. Não consegui ler, nem assistir ao noticiário. Peguei meu casaco, botei o chapéu puído e caminhei até o Parque das Amoreiras. O mesmo de sempre, a poucas quadras do meu apartamento. O mesmo trajeto, os mesmos semáforos, os mesmos buracos na calçada. Mas agora, tudo parecia diferente. Não por fora, por dentro. Passei pelo portão enferrujado, cumprimentando a vendedora de milho com um aceno. Ela sorriu. Hoje sem sacola? Perguntou, estranhando que eu não tivesse ido ao mercado. Assenti, só dando uma volta. Entrei. E foi como se o parque pela primeira vez em anos tivesse me engolido de verdade. Comecei a andar sem rumo certo. O cheiro de grama molhada ainda estava lá. As árvores antigas com suas sombras longas. Os bancos com casais jovens distraídos nos próprios silêncios. Crianças corriam, cachorros latiam. E mesmo assim, havia algo travado.
Uma sensação de que algo não estava onde deveria, ou que algo tinha estado ali, e eu não via. Parei no centro do parque, o mesmo coreto antigo, com bancos de cimento ao redor. Sentei-me. Observei as pessoas. Esperei. Foi então que uma senhora se aproximou devagar. Tinha um ar frágil, mas o olhar era atento. "O senhor voltou", disse ela, como quem comenta o tempo. "Perdão?", perguntei confuso. "Ontem, o senhor estava com um menino. Sentaram nesse banco por alguns minutos. Ele estava deitado no seu colo. Fiquei observando de longe. Achei bonito. Muito calmo. Depois vocês foram embora. Ele segurava sua mão. Meu corpo congelou. Tem certeza disso?" Ela assentiu. "Claro que sim. Foi ontem à tarde. Eu venho aqui todo dia com meu tricô. Até pensei que fosse seu neto. O senhor até o chamou de pequeno antes de se levantar. Eu não me lembro disso", confessei. Ela deu um sorriso curto, respeitoso. "A idade prega peças, né? Mas foi bonito de ver. O senhor parecia feliz." Agradeci e me levantei, os joelhos doendo mais do que o normal. Caminhei até o banco seguinte, olhei o chão, como se esperasse encontrar algum vestígio. Nada. Fui até o coreto. Senti o cheiro de madeira antiga. Ouvi um eco distante de risos. E então, em um lampejo quase cruel, veio um flash. A imagem dele, deitado no meu colo. A camiseta branca manchada de alguma coisa. Talvez chocolate ou terra. A palma da mão dele na minha barriga, como quem ouvia meu silêncio. Minha voz dizendo: "Vamos, pequeno." Foi só isso. Nada mais. Uma imagem, uma frase. Mas era minha. Era real. Tinha o gosto agridoce da memória que tenta voltar. E se voltou, é porque estava lá. Deixei o parque com o coração mais pesado do que quando entrei. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu não podia estar esquecendo coisas assim. Não daquela forma. Eu sempre fui um homem lúcido, organizado, metódico. Esqueci as chaves às vezes, mas não momentos inteiros com uma criança que me chama de avô. Ao chegar em casa, abri o armário da sala e tirei uma antiga caixa de madeira onde guardava recordações. Fotos da minha esposa, recibos antigos, cartas que nunca enviei. Busquei algo que me dissesse que Felipe existia, que fosse parte da minha vida. Mas não havia nada. Nenhuma foto, nenhuma lembrança, nenhuma pista, exceto uma coisa. No fundo da caixa, dobrado com cuidado, havia um guardanapo de papel infantil com desenhos coloridos. Era de um lanche escolar estampado com desenhos de dinossauros. E nele, com uma letra infantil meio torta, lia-se: "Vovô, eu te amo. Prometo que vou lembrar, se você esquecer." O papel cheirava a baunilha. E tempo. Sentei no sofá, o papel entre os dedos, e comecei a chorar pela primeira vez em anos. Não era desespero. Era confusão. Era medo. Mas, acima de tudo, era a sensação de que talvez o esquecimento não fosse uma falha. Talvez fosse uma defesa. E agora ela estava falhando. Nos dias que se seguiram, eu comecei a notar os olhares. No começo, achei que era paranoia. Talvez o resquício de um episódio confuso que meu cérebro insistia em tentar explicar com lógica. Mas quanto mais o tempo passava, mais nítido aquilo se tornava. Eu não podia sair de casa sem sentir que alguém me acompanhava com os olhos, fosse na padaria, na farmácia ou mesmo na calçada em frente ao prédio. Havia um peso novo nas interações. O dono da banca de jornal, que costumava puxar assuntos sobre futebol, agora apenas me cumprimentava com um aceno rápido. A moça da lavanderia, que sempre comentava sobre o clima, passou a me atender de maneira seca. Um vizinho com quem trocava cumprimentos no elevador há mais de 5 anos, agora desviava o olhar. Foi no supermercado que tive certeza. Eu estava escolhendo maçãs quando ouvi sussurros logo atrás de mim. 2 mulheres. Uma delas falava baixo, mas não o suficiente para que não se ouvisse. "É ele, o velho do menino." A outra respondeu com um som de surpresa, seguido de um sussurro ainda mais baixo. "Dizem que levou o menino para o mercado e fingiu que era neto." Que história é essa, né? Senti a maçã escorregar da minha mão. Ela caiu, rolou até o canto da prateleira. Nenhuma das duas se ofereceu para pegar. Segui em frente sem dizer nada. Mas o silêncio gritava. Ao chegar no caixa, a atendente não sorriu. Não perguntou se eu queria sacola.
Passou os itens com pressa e apenas disse o valor. Paguei. Saí. No caminho de volta, tentei ignorar a inquietação que me corroía. Não era só desconforto social. Era o medo frio que se instala quando a realidade começa a escorregar das mãos, e ninguém à sua volta oferece firmeza para segurá-la com você. Voltei para casa e fechei as cortinas. Sentei no sofá com a caixa de recordações aberta no colo e reli pela 100ª vez o guardanapo com a letra infantil. Vovô, eu te amo. Prometo que vou lembrar, se você esquecer. Era real? Aquela frase me perseguia. A dúvida me corroía. Na manhã seguinte, recebi uma visita. Não era policial nem assistente social. Era um homem alto, de terno escuro, com um distintivo discreto preso na cintura. Se apresentou como delegado de uma unidade especializada em desaparecimento de menores. Podemos conversar? Perguntou educado, mais firme. Deixei que entrasse. O apartamento cheirava a café requentado e livros antigos. Ele não comentou nada. Sentou-se, abriu um caderno de anotações e foi direto ao ponto. Houve um relato de uma criança que o senhor teria conduzido até o supermercado. Há contradições nos registros. A assistente social disse que o menino parecia estar sob sua guarda, mas também mencionou que o senhor afirmou não conhecê-lo. Assenti com a garganta seca. E é verdade. Eu não o conhecia. Ele inclinou-se. O senhor tem algum problema de memória? Foi como levar um tapa sem barulho. Não que eu saiba. Respondi, irritado pela pergunta, mas consciente de que ela não era descabida. Nunca fui diagnosticado com nada. Só me senti confuso naquele dia. Confusão pode ser sinal de muita coisa, disse ele. Mas estamos aqui apenas para entender. Ninguém está acusando o senhor de nada. A criança está segura, mas não conseguimos localizar responsáveis legais. Nenhum registro, nenhum parente. É como se ele tivesse aparecido do nada. Engoli seco. Ele sabia detalhes da minha vida, da casa onde morei, do meu nome completo. Disse que era meu neto. Mas eu nunca tive filhos. E mesmo assim, ele incentivou. Eu sinto que conheço aquele menino. O delegado fechou o caderno. O senhor se importaria de passar por uma avaliação médica? Não é uma ordem, apenas uma forma de protegê-lo. E protegê-lo também de interpretações erradas. Interpretações erradas. Era esse o nome bonito que davam para o tipo de julgamento que se espalhava em corredores de prédio, em grupos de WhatsApp, em olhares cruzados na fila do pão. Era o que acontecia quando a dúvida se tornava um vírus e a reputação, a primeira vítima. Consenti. Marcamos uma consulta. Antes de ir embora, ele me entregou um número. Se o menino entrar em contato ou se o senhor tiver qualquer memória nova, nos avise. Memória nova. Aquelas palavras ficaram batendo na minha cabeça como um eco metálico. Naquela noite, sonhei com o parque. Mas diferente. Era como se eu o visse de cima. O coreto iluminado por um sol de fim de tarde, e lá embaixo, eu e o menino sentados, como a senhora havia descrito, ele deitado no meu colo, rindo. E num determinado momento, eu dizia uma frase que nunca me lembrava ao acordar. Sempre a mesma sensação. Algo dito, algo importante, e o vazio logo depois. Como uma fita sendo cortada no meio. Quando despertei, a primeira coisa que fiz foi olhar a porta da sala. Um papel tinha sido colocado por baixo. Um panfleto do condomínio? Uma conta? Não. Um desenho. Feito com lápis de cor. Um homem e um menino. De mãos dadas. Atrás deles, uma casa com 2 janelas. Em cima, em letras coloridas, tortas, mas legíveis. Vovô, posso voltar para casa agora? E eu não fazia ideia de como aquilo tinha ido parar ali. Guardei o desenho como se fosse um documento confidencial. Embora não soubesse se aquilo deveria ser chamado de lembrança ou alucinação. Dobrei-o com cuidado e o escondi entre as páginas de um dicionário antigo que ficava na estante, onde quase ninguém mexia, como se temesse que alguém pudesse encontrar, me perguntar algo, me fazer lembrar mais do que eu já estava lembrando. Mas lembrar do que exatamente? Porque esse era o problema central. Eu não sabia o que era memória e o que era imaginação. No dia seguinte, não saí de casa. Fechei as janelas, desliguei o telefone fixo e deixei o celular no modo avião. Não queria perguntas, nem visitas, nem entregadores de panfletos. Não queria ver ninguém.
A cidade inteira parecia olhar para mim com olhos invisíveis, e mesmo o som dos carros passando lá fora me fazia estremecer. Fiquei sentado na poltrona que dava para a varanda, a mesma em que costumava ler o jornal todas as manhãs. Mas agora eu não lia mais nada. Apenas escutava. Escutava o tempo, os ruídos de dentro da minha cabeça, a respiração curta, os estalos das juntas. Os pensamentos que vinham como ondas quebrando em lugares que eu não sabia que existiam em mim. E então ele apareceu. Não sei como entrou. Não ouvi a porta se abrir. Não escutei passos. Apenas levantei os olhos e ele estava ali, no corredor, parado, como se tivesse saído do banheiro ou da cozinha. Usava a mesma camiseta branca manchada, o mesmo olhar firme e calmo. Os braços estavam abaixados, as mãos juntas na frente do corpo, como quem esperava. Não havia sinal de sujeira ou fome. Nada nele parecia em perigo. E ainda assim, meu coração disparou como se estivesse diante de um fantasma. "Vovô", ele disse com uma voz que não era nem alta nem baixa. "Podemos ir para casa agora?" Demorei para responder. Não por medo, mas por não saber o que aquilo queria dizer. Minha casa era aquela, mas ele falava de outra. A mesma que já havia descrito antes. A da Rua São Brás, onde eu morava há 20 anos, onde ele dizia ter vivido comigo. "Como você entrou aqui?" Perguntei, a voz trêmula. "Você deixou a janela destrancada, como sempre", respondeu, apontando para o vão ao lado do sofá. "Eu sempre entro por ali quando você esquece da chave." Tive vontade de rir, ou chorar, ou os dois. "Você já fez isso antes?" Ele assentiu como quem confirma o óbvio. "Várias vezes. Mas hoje é diferente." "Por quê?" "Porque hoje você está começando a lembrar." As palavras me atingiram com um peso que não sei descrever. Fiquei mudo. Ele se aproximou. Sentou-se na poltrona oposta à minha. Os pés nem alcançavam o chão. E ali ficou, me olhando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não estivéssemos quebrando todas as leis da realidade. "O que você quer de mim?" perguntei. "Só que a gente vá para casa." "Mas essa é a minha casa." "Não, essa é a casa do agora. A nossa casa era outra. A casa de antes." "Antes do quê?" Ele demorou a responder. Olhou para o teto, depois para o chão, como se procurasse a resposta em algum lugar físico. "Antes de você me esquecer." Engoli seco. Fiquei em silêncio, as mãos suadas sobre os joelhos. O menino olhou para o lado, depois se levantou e caminhou até a estante. Passou os dedos pelos livros até encontrar o dicionário. Puxou-o, abriu. Tirou de lá o desenho que eu havia escondido horas antes. "Você guardou", disse com um sorriso calmo. "Isso é bom." "Como você sabia onde estava?" perguntei. "Porque fui eu que escondi ali, antes." "Antes quando?" Ele apenas sorriu. E nesse sorriso havia algo de inexplicável, nem inocente, nem cúmplice. Era como se ele soubesse de um segredo que eu não estava pronto para ouvir, e ainda assim me desse tempo. Ficamos assim por alguns minutos. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, como um compasso de espera. Até que ele falou mais uma vez. "Você prometeu que, quando lembrasse, ia me levar para casa." "Eu não lembro, mas está perto." Me levantei sentindo o peso do corpo mais do que o normal. Fui até a cozinha, servi 2 copos d'água, um para mim, outro para ele. Quando voltei para a sala, o copo dele estava vazio, e ele, de novo, me olhava como se aquilo fosse rotina. "Se eu te levar até a casa, o que acontece?" perguntei. "Você vai lembrar." "E depois?" Ele encolheu os ombros. "Não sei. Talvez eu vá embora. Talvez eu fique." Aquilo me assustou mais do que qualquer coisa dita até então. Porque eu não sabia o que era mais perturbador. A ideia de que ele era real, ou a de que ele fosse embora. Na tarde daquele dia, peguei a chave do meu carro. Dirigi até o bairro antigo, Rua São Brás, número 472, o endereço que ele dissera da primeira vez. Eu não ia lá há décadas. O sobrado ainda estava lá, mas estava diferente. Tinha uma placa de "aluga-se" na janela. A tinta da fachada descascava em faixas verticais. O muro azul, antes vibrante, estava esverdeado pelo tempo. Mas a escada, os 3 degraus, estavam ali. Parei o carro. Olhei para o banco do carona. Vazio.
Mas no tapete do chão havia algo. Um carrinho de brinquedo. Pequeno, vermelho, de plástico. O tipo de brinquedo que se compra em farmácia. Peguei-o com mãos trêmulas. Senti o cheiro da borracha antiga. E pela primeira vez, uma lembrança me atravessou como um raio. A risada de uma criança correndo pela sala. Eu dizendo, cuidado com o tapete, Felipe. E ele, eu sou um carro, vovô. Fechei os olhos, e por um segundo inteiro, a memória foi real. Deixei o carrinho de brinquedos sobre o banco do passageiro e fiquei parado diante do portão da antiga casa por quase 10 minutos. Nenhum movimento lá dentro. As janelas estavam cobertas com folhas de jornal. A porta parecia trancada com uma corrente. E o pequeno jardim da frente estava tomado por mato alto e folhas secas, como se ninguém pisasse ali havia meses, talvez anos. Mas ainda assim, tudo naquela fachada me dizia o contrário. Não era só a escada com 3 degraus. Era o tipo de coisa que os olhos não veem, mas a memória reconhece. Um aperto no peito. Uma respiração descompassada. Um nó no estômago que você só sente quando chega perto de alguma verdade que passou a vida tentando evitar. Eu podia jurar que aquele lugar conhecia meu cheiro. E pela primeira vez, desde o início de tudo, uma pergunta surgiu com força suficiente para me assustar. E se ele estiver dizendo a verdade? Eu olhei novamente para o banco ao meu lado. O carrinho vermelho continuava ali. Eu não lembrava de tê-lo colocado no carro. Não lembrava de comprá-lo. Não lembrava de tê-lo visto em lugar nenhum. Mas agora estava ali, como um lembrete físico de algo que minha mente insistia em negar. Peguei o telefone e, por impulso, disquei o número que o delegado havia me dado. Deixei tocar. 2 vezes. Depois desliguei antes que atendesse. Não era medo do que ele diria. Era medo do que eu diria. Porque eu sabia o que ele me perguntaria. O senhor está vendo o menino agora? E pela primeira vez em dias, eu não tinha certeza se sim ou se não. Voltei ao carro, liguei o motor. Dei ré devagar, olhando pelo espelho retrovisor como se esperasse ver o menino correndo do jardim, pedindo para que eu voltasse. Mas não havia nada. Apenas o som do motor e o peso de uma dúvida que me acompanhava como um segundo cinto de segurança. No caminho de volta, minhas mãos tremiam sobre o volante. Parei 2 vezes no acostamento, tentando controlar a respiração. Uma parte de mim dizia, vá à polícia, conte tudo, entregue esse carrinho, exija respostas. Mas outra parte, mais velha, mais silenciosa, mais profundamente entranhada naquilo que restava da minha identidade, sussurrava, não faça isso, não ainda, ou eles vão tomar dele o que você não sabe se ainda tem. Cheguei em casa com o coração aos pulos. Fechei todas as janelas. Tranquei a porta com 2 voltas de chave. Guardei o carrinho na gaveta de talheres, como se fosse um objeto perigoso demais para ficar visível. Sentei-me na cadeira da cozinha e fiquei lá, em silêncio, por horas. Pensando. Se eu chamasse a polícia, o que aconteceria? Eles viriam, vasculhariam minha casa, olhariam para mim com aquela expressão clínico-policial de quem não sabe se está lidando com um senhor confuso ou com um criminoso dissimulado. Me perguntariam o nome completo. Pediriam exames, avaliações, talvez uma internação. Talvez, pior, acreditassem que o menino nunca existiu, que era tudo fruto de algum quadro neurológico em evolução. E com isso, eu perderia a única chance de descobrir se ele era real. E se ele não era real? Se fosse fruto da solidão, do luto mal resolvido, da idade que começa a corroer lembranças nas bordas. Mas, e se ele fosse? Porque havia o guardanapo com a letra infantil, o desenho da casa com a frase, vovô, posso voltar para casa agora? O brinquedo no carro, as descrições exatas, a frase dita com convicção. Você prometeu que quando lembrasse ia me levar para casa. Aquilo não podia ser invenção. Não daquele jeito, não com tamanha precisão emocional. Peguei o telefone novamente. Digitei o número do delegado, mas não liguei. Em vez disso, digitei uma mensagem. Preciso falar com o senhor, mas não agora. Me dê mais 2 dias. Apaguei. Reescrevi. Apaguei de novo. No fim, não enviei nada. No dia seguinte, decidi fazer algo diferente. Fui até uma papelaria antiga que ficava perto da igreja que eu costumava frequentar com minha esposa. Comprei um caderno de capa preta, grossa, e uma caneta de tinta azul. Daquelas antigas,
com ponta fina e tinta que escorre se você inclina demais. Voltei para casa. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a escrever. Data: 9 de outubro. Início da confusão. Mercado. Toque no ombro. Mulher falou sobre neto. Eu não tenho neto. Menino. Felipe. Camiseta branca. Me chamou de vovô. Disse que morava comigo. Reações. Segurança do mercado. Assistente social. Polícia. Contradições. Rua São Brás. Descrições precisas. Brinquedo no carro. Guardanapo com letra infantil. Escrevi como se estivesse fazendo um boletim interno. Um registro para mim mesmo. Para ter provas, caso começasse a esquecer. Para não me perder dentro do que quer que estivesse acontecendo. E no final da página escrevi: decisão. Não chamar a polícia. Ainda. Razão. Preciso ver até onde isso vai. Fechei o caderno, olhei para a sala, e lá estava ele de novo. Sentado no chão, desenhando com lápis de cor. A camiseta estava mais limpa do que antes, o rosto sereno. Ao meu lado, o carrinho de brinquedo, cuidadosamente encostado na perna da cadeira. Não me assustei. Dessa vez, apenas perguntei: você quer voltar para casa, não é? Ele assentiu sem tirar os olhos do papel. Então amanhã vamos. E naquele momento, pela primeira vez, não tive medo da resposta. Saímos antes das 7. O menino já estava acordado quando abri a porta do quarto. Sentado na beirada da poltrona, com os pés balançando no ar, me esperava como se aquela fosse apenas mais uma manhã de todas que havíamos vivido juntos. Ele não perguntou nada. Apenas sorriu e disse: está frio. Vai querer café antes de ir? Aquilo me desarmou. Uma criança de 8 anos perguntando se eu queria café antes de sair. E pior, com um tom que não soava estranho, nem fingido. Parecia íntimo, antigo, como uma rotina que a mente esquece, mas o corpo continua repetindo. Fiz o café sem dizer nada, e ele tomou metade da xícara com leite e açúcar, como se fosse o normal dele. Eu apenas observei. Não levei celular, nem carteira. Apenas as chaves do carro, o casaco grosso e o caderno preto. O menino sentou no banco de trás. Disse que gostava de olhar a estrada pelo vidro lateral. Parece que o mundo é um rio passando ao contrário, comentou. A frase ficou na minha cabeça como as folhas grudadas no para-brisa. Grudada demais para cair, leve demais para sair sozinha. Dirigimos por 28 minutos até o bairro onde eu morava nos anos 90. O caminho me era familiar, mas de um jeito distante, como se fosse trilha de memória alheia. O bairro parecia menor do que eu lembrava, mais vazio, mais cinza. As casas pareciam desbotadas. Algumas tinham desaparecido por completo. Felipe falava pouco. De vez em quando, apontava algo pela janela e dizia frases soltas. Aqui tinha uma banca de revista. Ou, você comprava pastel ali depois da missa. Cada frase caía como um balde de água na memória. E o mais assustador, eu começava a reconhecer cada lugar que ele dizia. Quando dobramos a rua São Brás, número 472, algo estava diferente. Da primeira vez que estive ali, poucos dias antes, o sobrado parecia abandonado. Mas agora, não havia mais casa alguma. Onde antes havia escada, portão, fachada azul, agora havia apenas um terreno baldio, completamente limpo, o chão nivelado, nenhuma construção, nenhum entulho, nada. Somente terra batida, cercada por tábuas de madeira e uma placa pichada de propriedade particular. Parei o carro. Fiquei um tempo olhando em silêncio. O menino não reagiu. Apenas me observava pelo espelho retrovisor. Não é aqui? Perguntei, já sentindo a resposta antes dela vir. É sim, ele disse com calma. Só não está mais. Desliguei o carro, desci. A terra estava seca, rachada, nenhuma flor, nenhum mato. Como se aquilo tivesse sido apagado com cuidado. Como se o tempo tivesse passado ali com uma vassoura nas mãos. Quando foi demolida? Perguntei, mais para mim mesmo. Felipe andou até a cerca, passou a mão por cima da madeira e encostou a testa ali por um instante, como quem ouve algo através da madeira. Eles tiraram a casa, mas não o que ficou embaixo. Embaixo? Ele me olhou com uma seriedade que não condizia com sua idade. Nem tudo desaparece só porque você não lembra. Naquele momento, senti o chão tremer. Não fisicamente. Era algo interno, profundo.
como se as bases do que eu considerava realidade começassem a rachar. A casa havia desaparecido, mas o menino lembrava de cada detalhe. Eu começava a lembrar também, e não sabia de onde essas lembranças vinham. Felipe, o que tinha aqui? Perguntei com a voz embargada. Ele se sentou na calçada, de pernas cruzadas. Olhou para o céu, depois para mim. Aqui foi o último lugar onde você me viu. As palavras congelaram o ar. Como assim, o último lugar? Ele não respondeu de imediato. Apenas apontou para o meio do terreno. Ali ficava a sala, a poltrona marrom, a estante com as fitas de VHS, a foto da vovó no porta-retrato. Você sempre dizia que eu tinha os olhos dela. Meu coração batia tão forte que podia sentir o sangue nas têmporas. Eu me aproximei do local onde ele apontava. Fechei os olhos e vi. Por um instante vi. Vi a sala. A luz amarela da tarde entrando pela janela. Vi o tapete felpudo. A mesinha de centro com um copo de suco e uma embalagem de biscoito aberta. Vi um menino sentado no chão, brincando com um carrinho vermelho. O mesmo que agora estava guardado na gaveta de talheres da minha cozinha. Vi eu mesmo, sentado na poltrona. Cansado. Triste. Dizendo, preciso sair por uns minutos. Já volto. E o menino acenando com a mão. Tá bom, vovô. E então? Escuridão. Você sumiu, vovô. Disse ele baixinho, como se estivesse dentro da lembrança comigo. Você saiu para comprar pão. E nunca mais voltou. Não, murmurei. Eu esperei por dias. A vizinha que cuidava de mim saiu de férias. Não havia ninguém. Felipe, quando me acharam, você já tinha se mudado. Disseram que teve um colapso, que esqueceram de me procurar. Disseram que foi uma falha, um erro, que você não sabia. As palavras me esmagaram. Eu caí de joelhos na terra. O cheiro seco da poeira me entrou pelas narinas como uma sentença. Você esqueceu, vovô. Esqueceu de mim. Chorei. Pela primeira vez, desde que minha esposa morreu, chorei como um menino. Um choro que não vinha dos olhos, mas da alma. Um choro de vergonha, de culpa, de espanto. E ele se aproximou. Me abraçou pelas costas e disse, mas eu prometi que ia lembrar por nós dois. Ficamos ali, um velho ajoelhado na terra onde um lar desapareceu. Um menino que existia em alguma dobra entre o passado e o que não foi vivido. E por um momento, nada mais existia. Nem o tempo, nem o mundo. Só o espaço entre o que lembramos e o que esquecemos. Voltamos do terreno em silêncio. Nenhum de nós disse uma palavra durante o trajeto, mas o carro parecia carregado, como se o próprio ar entre nós tivesse ganho peso. Eu dirigia devagar, e pela primeira vez, não me perguntava se aquilo era real, porque a dúvida já não era mais se Felipe existia. A dúvida agora era quem eu era, se era realmente o homem que dizia que nunca teve neto, ou apenas alguém que havia esquecido sua própria vida. Quando chegamos em casa, o menino desceu primeiro. Subiu as escadas com passos leves, como se estivesse voltando a um lugar que lhe era familiar. Eu fiquei alguns minutos parado na calçada, olhando para a fachada do meu apartamento. Aquela porta, aquele prédio, aquelas paredes onde morei sozinho por tantos anos, será que haviam sido construídas em cima de um vazio maior do que eu imaginava? Entrei e fui direto para a estante. Peguei o caderno preto. Sentei à mesa da cozinha e abri na página seguinte. Dia 4. Fui até o terreno. A casa não está mais lá, mas ele se lembra. E agora, eu também. Escrevi essas frases com a caneta azul e a tinta tremia junto com minha mão. Quando terminei, percebi que Felipe estava na sala, mexendo com algo na caixa de recordações. Aquela que eu guardava no fundo do armário, com recortes antigos, recibos, cartas, fotos velhas. A caixa que nem eu mesmo abria com frequência. Isso aqui sempre me deixava triste, disse ele, segurando um envelope grosso e amarelado. Mas agora talvez te ajude. Estendeu o envelope para mim. Eu o peguei com certo receio. Ele estava fechado com fita adesiva envelhecida, mas ainda firme. A caligrafia do lado de fora era familiar. Minha própria letra. Havia uma data. 3 de novembro de 1998. Aquilo me congelou. Essa era a época em que eu morava na rua São Brás. A época em que Felipe dizia que vivia comigo. Eu não tinha qualquer lembrança nítida daquele ano.
Apenas flashes de notícias, da virada do milênio, da doença da minha esposa começando a se manifestar. Mas nada sobre filhos, nada sobre netos. Abri o envelope com cuidado, e de dentro caiu uma única foto. Ela estava desbotada nas bordas, como se tivesse enfrentado anos de sol e tempo. Mas no centro, com clareza dolorosa, havia uma imagem. Eu, sentado num sofá floral antigo, com uma criança no colo. Felipe. Era ele. O mesmo rosto. O mesmo corte de cabelo. O mesmo sorriso. Atrás de nós, uma árvore de Natal apagada e uma televisão de tubo com um filme passando em pausa. Eu usava um suéter cinza. A criança tinha uma camiseta com dinossauros. E em cima da mesa ao lado estava o mesmo carrinho vermelho que eu havia encontrado no carro dias atrás. Minhas mãos tremiam. Senti a garganta fechar. Meus olhos não piscavam. Virei a foto procurando alguma anotação. E lá estava, de novo, minha letra. Natal adiantado com Felipe. Ele quis abrir o presente antes do tempo. Fechei os olhos e vi. Vi a manhã daquele Natal antecipado. Eu entrando na sala com um embrulho mal feito, dizendo, fecha os olhos, pequeno. Vi ele rasgando o papel e gritando, é igual ao da TV. Vi minha esposa rindo na cozinha. Vi eu dizendo, vamos tirar uma foto para mandar para sua mãe. Minha mãe, murmurei. Felipe assentiu. Ela ficou doente. Você disse que ia cuidar de mim. Levantei da cadeira devagar. Fui até a janela, abri as cortinas. O dia estava nublado, mas havia um rasgo de luz dourada atravessando o céu como um fio de lembrança. Eu te deixei lá, naquela casa, sozinho. Você esqueceu. Mas como? Como alguém esquece um neto? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até mim e se encostou na parede, com os olhos no chão. Não foi de propósito. Foi quando a vovó ficou ruim. Você ficou confuso. A vizinha disse que ia cuidar de mim por uns dias. E depois tudo ficou estranho. Você dizia que ia me buscar, mas nunca veio. As palavras me cortavam como vidro fino. Lembrei de médicos. Lembrei de crises. Lembrei de ter assinado papéis em branco, de ter recebido receitas que nunca li. Lembrei do meu corpo falhando, da minha mente afundando. Lembrei do dia em que fui até a padaria da esquina e esqueci o caminho de volta. Eu fui levado para outro lugar depois, disse ele. Um abrigo. Tive outro nome por um tempo. Mas eu nunca esqueci do seu rosto, nem do som da sua voz. Eu prometi para mim mesmo que um dia ia te achar. Eu desabei na cadeira, a cabeça entre as mãos. O choro era seco, sem lágrimas. Era como se algo estivesse se quebrando por dentro, mas não em dor. Era um tipo de libertação dolorosa, como tirar uma farpa cravada havia décadas. Felipe se aproximou. Me entregou a foto de novo. Não é tarde, vovô. Mas eu te abandonei. Não. Você adoeceu e ninguém te ajudou a lembrar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O tempo parecia ter parado. A casa também. Tudo estava imóvel como se esperasse a próxima escolha. Por que agora? Perguntei. Por que você apareceu agora? Por que você finalmente ficou quieto o suficiente para me ouvir? Olhei em volta. A sala, as paredes, a estante, o cheiro de café frio. E entendi. Talvez ele nunca tivesse ido embora. Talvez ele estivesse aqui o tempo todo, só esperando que a minha mente abrisse espaço para ele voltar. Passei a madrugada olhando para aquela foto como se fosse um espelho rachado. Cada detalhe era como uma lasca que me feria aos poucos. O sorriso que eu não lembrava de ter dado. O sofá que eu não reconhecia. O menino no meu colo que dizia me amar. E que eu, por caminhos tortos ou falhas do destino, deixei para trás. Era mais do que esquecer. Era como se alguém tivesse arrancado páginas do livro da minha vida e colado folhas em branco no lugar. Tentei dormir, mas o sono não veio. O silêncio da casa pesava. E mesmo no escuro, eu podia sentir a presença dele. Felipe, sentado no chão do quarto ao lado, desenhando, cantando baixinho, esperando. Ele não me cobrava, não me julgava, apenas estava ali, como uma verdade que me acompanhou a vida inteira, mesmo quando eu a chamava de invenção. Ao amanhecer, fui até o espelho do banheiro. Olhei para o rosto cansado que já não me surpreendia mais. Rugas, manchas, os olhos sempre avermelhados. Mas naquela manhã,
Algo era diferente. Pela primeira vez em anos, eu não me reconheci. Não porque havia mudado, mas porque algo que deveria estar ali nunca tinha aparecido. Como se eu só agora estivesse completo. Ou pelo menos, mais inteiro do que antes. Caminhei até o armário da sala. Peguei a caixa de recordações. Esvaziei tudo sobre a mesa. Um a um, examinei os papéis. Bilhetes antigos, cartões de aniversário da minha esposa, recibos de supermercado, um ticket de cinema amassado. Mas nada de Felipe. Nenhuma foto além da que ele me entregara. Nenhum desenho infantil. Nenhum brinquedo esquecido. Nenhuma carta. Nada. Como se ele tivesse sido apagado com um cuidado cirúrgico. Ou como se eu mesmo tivesse feito isso. Me sentei diante da caixa vazia e senti um vazio igual crescer dentro de mim. Porque a verdade doía mais do que a dúvida. A dúvida permitia a esperança. A verdade pesava como chumbo. Eu comecei a perguntar coisas em voz alta, como se falasse com um fantasma. Onde você dormia? Na caminha ao lado da sua, com lençol de trenzinhos. Qual era seu prato preferido? Miojo com ovo e cenoura ralada. Você fazia como se fosse um banquete. Você chorava quando eu saía? Não, porque você dizia que sempre voltava. Fechei os olhos. Tentei lembrar da voz dele mais jovem, dos passos pela casa, do som da televisão com desenho animado. Mas tudo vinha em fragmentos. Como se minha mente não fosse mais dona daquelas imagens. Como se outra parte de mim, mais velha, mais doente, mais cansada, tivesse guardado tudo atrás de uma porta que eu só agora encontrava a chave. Por que eu não lembrei antes? Perguntei. Ele respondeu com a calma que só crianças têm. Porque esquecer é mais fácil quando a dor é grande. Senti uma dor no peito ao ouvir aquilo. Não por me sentir acusado, mas por saber que ele estava certo. O esquecimento não foi só um sintoma. Foi um abrigo, uma fuga, uma proteção contra algo que eu não sabia lidar. E naquele processo, eu apaguei o que havia de mais puro em mim. Meu neto. O menino que me chamava de vovô com a naturalidade de quem sempre esteve ao meu lado. E agora estava aqui de novo. De volta. Esperando apenas que eu deixasse de negar. Naquela tarde, organizei tudo. Guardei o caderno preto, a foto, o desenho, o guardanapo, o carrinho. Coloquei tudo numa pasta. Sentei com Felipe na sala. E disse: eu quero lembrar de tudo, mesmo que doa. Ele sorriu. Vai doer só no começo. Começamos então um ritual silencioso. Ele me mostrava detalhes, desenhava a antiga casa, apontava lugares do meu corpo. Você tem essa cicatriz aqui porque eu bati sem querer a tampa da panela. Você cortou o dedo tentando abrir meu presente. Você me contou histórias com as luzes apagadas quando a energia caía. Aos poucos, imagens começaram a voltar. Eu com ele no colo vendo TV. Eu rindo quando ele imitava cachorro. Eu ensinando a amarrar o cadarço. Eu dizendo que sempre ia protegê-lo. E aí, o apagão, o buraco, a linha quebrada. Eu adoeci, não foi? Perguntei. Ele assentiu. Você saiu para comprar pão e voltou diferente. Como assim? Você esqueceu quem eu era, esqueceu o caminho, esqueceu meu nome. Fechei os olhos com força. A dor era real. Física. Uma pressão na têmpora como se alguém apertasse meu cérebro com as duas mãos. E depois? Perguntei. A vizinha ligou para a assistente social. Você não apareceu. Me levaram. Troquei de casa, de nome, de tudo. Mas nunca esqueci. Nunca. E você nunca tentou me encontrar? Tentei. Mas você mudou de endereço, mudou de número, mudou de vida. E eu achei que você tinha me esquecido para sempre. Até agora. Olhei para ele. O mesmo olhar calmo. O mesmo sorriso triste. E entendi. A memória que eu não tenho é o peso que ele carregou a vida inteira. Ele lembra de tudo que eu não consigo. Carrega a dor que eu fugi. Sabe coisas sobre mim que eu enterrei tão fundo que nem o tempo cavou. E mesmo assim, voltou. Não para me punir, mas para me devolver o que é meu. A memória de quem eu fui. O direito de ser o que ele sempre viu em mim. Vovô. Na manhã seguinte acordei com o som dos passarinhos na janela. Era o tipo de coisa que eu havia parado de notar com o passar dos anos. O canto leve, repetitivo, insistente.
como se a natureza estivesse me chamando de volta para alguma frequência que eu tinha esquecido de sintonizar. Acordei devagar, sentei na cama e por um instante fiquei esperando. Esperando ouvir os passos de Felipe no corredor, o som dos lápis sendo arrastados na madeira da sala, o barulho da cadeira puxada para o café da manhã, mas tudo estava em silêncio. Me levantei, chamei por ele baixinho. Nada. Fui até o quarto onde ele havia dormido nos últimos dias. O colchão estava liso, os lençóis esticados. Nenhum sinal de bagunça, nenhum vestígio. Apenas uma folha dobrada sobre o travesseiro. Era um desenho. 2 bonequinhos de palito. Um maior, de boina na cabeça, e um menor segurando sua mão. Ao fundo, uma casa com uma árvore torta ao lado. E no céu, a frase escrita com letras simples, grandes e tortas, como as de uma criança aprendendo a escrever. Agora você lembra. Eu posso descansar. Sentei na beirada da cama com a folha nas mãos. Pela primeira vez, não senti angústia, nem desespero, nem culpa. Senti apenas um tipo de paz que não se explica com palavras, só com o silêncio. Aquele silêncio que Felipe deixou no lugar dele. Um silêncio limpo, sem acusação, sem dor, só ausência preenchida com amor. Ele não estava mais aqui, e ao mesmo tempo, nunca mais deixaria de estar. Caminhei até a cozinha. Preparei o café como fazia quando ele estava. Metade leite, 2 colheres de açúcar. Coloquei na mesa. Ao lado, o caderno preto. E comecei a escrever a última página. Dia 10. Ele foi embora. Ou voltou para onde devia estar. Ou descansou. Não sei. Só sei que não está mais aqui. E pela primeira vez, isso não dói. Porque agora eu lembro. Fechei o caderno. Guardei junto com a foto, o guardanapo, o desenho da casa, o carrinho vermelho. Coloquei tudo dentro de uma caixa nova. Limpa. Guardei no armário, mas não no fundo. Na prateleira do meio, onde se guarda o que importa. Ao longo dos dias seguintes, tudo parecia mais leve. O prédio parecia menos frio. Os vizinhos voltaram a cumprimentar com a cabeça. Um deles até perguntou se eu tinha neto, porque me viu sorrindo sozinho no elevador. Respondi que sim, e foi a primeira vez que usei essa palavra com a certeza de quem sabe o que está dizendo. Netos não são só sangue, são marcas que ficam na alma. São vozes que a memória não pode matar. Certo dia, caminhei até o parque. O coreto ainda estava lá. A árvore onde ele dizia ter deixado um desenho ainda erguia seus galhos tortos. Sentei num banco. E ao lado, percebi um papel dobrado, preso sob uma pedrinha. Era mais um desenho. Dessa vez, havia só uma palavra escrita. Vovô. E ao lado, um pequeno coração vermelho. Sorri. Não chorei. Não tremi. Apenas guardei o papel no bolso e voltei para casa. Naquela noite, liguei o rádio antigo da sala, aquele que minha esposa amava, e coloquei uma música antiga. Me sentei na poltrona. Tomei um gole de café. E pela primeira vez, senti que minha história estava, de alguma forma, completa. Com falhas, com buracos, com arrependimentos, mas também com amor, com resgate, com lembrança. E no silêncio da casa, uma última vez, ouvi a voz dele em algum lugar do fundo da minha mente. Boa noite, vovô. Respondi baixinho. Boa noite, Felipe. E dormi. Dormi como não dormia havia muitos anos. Porque quando a gente lembra, a gente pode enfim descansar.